Oi, pessoal. Acho que a gente está ao vivo. Vou esperar o pessoal aqui confirmar para mim. Se o som tá funcionando, fala aí que o som tá funcionando, beleza? Então, tá tudo certo? Ok, vamos lá. A gente vai fazer hoje uma live sobre patologia das construções com dois dos autores que escreveram esse livro e foi um dos livros mais vendidos de engenharia civil no Brasil. Acho que foi o mais vendido, aliás. Então, você que acompanha o PET já há muito tempo, comenta aí, que já é assíduo dos nossos eventos. Comenta aí se você tem essa caneca aqui, olha. Muita gente tem de participar das outras 100. E manda pra gente o seu Instagram pra gente seguir e segue a gente lá no PetEnc UNB. Depois eu vou colocar para vocês no chat. Eu vou pedir aqui pro pessoal colocar. E a gente vai falar agora com o Karim primeiro e depois com o Gideon, que eles vão falar sobre esse trabalho que eles fizeram de escrever o livro, toda uma pesquisa que teve que ser feita para fazer esse livro. Então, vou pedir aqui para o pessoal mudar para o Karim, tá bom? Bom, primeiro agradecer, né, o convite da Ilana, que foi quem entrou em contato comigo primeiro, e agora da Isabela. Muito obrigado, né, pelo convite, estar participando aí dessa apresentação com vocês. Como a Isabela introduziu, eu vou falar rapidamente sobre pontos principais, né, do livro, principalmente a conexão do livro com o mundo digital, né? A gente conectou o livro às redes sociais, a minha página, @Construção Civil no Instagram, a página do Gil Deon, que vai falar depois de mim, o Momento Engenharia, a página do professor Matheus Leone, também tem a página dele no Instagram. E a gente aproveitou esse trabalho que a gente já faz há anos nas redes sociais, divulgando centenas de manifestações patológicas na construção civil, como fissuras, infiltração de água, onde não deve infiltrar água, enfim, manchas, eflorescência, e por aí vai. Então, eu vou mostrar um exemplo, né, de cada capítulo do livro. Vou fazer o share screen aqui da apresentação no PowerPoint. Vamos torcer para que ele funcione aqui. Então, vou compartilhar minha tela. Deve estar me compartilhando aqui. Eu espero que agora vocês consigam ver o que eu estou colocando em tela. Não sei se... Deixa eu só ver aqui. Eita, não, espera aí. Acho que está na tela aqui, né? Está na tela. PowerPoint. Slideshow do começo. Bom, então aqui, como eu falei para vocês, espero que se alguém estiver ouvindo, se alguém conseguir falar, se está vendo, confirmar para mim, seria bom, porque eu estou vendo só minha tela agora, né? A apresentação do PowerPoint. Acredito que vocês estão vendo aí também. Bom, então, o tema Patologia das Construções, esse é o livro, a capa do livro, né? Escrito em 3 mãos principais, e tem mais 2 outras autoras. Quem comprar o livro vai poder conhecer as outras 2 autoras que participaram do livro, do capítulo 7 de Inspeção e Diagnóstico, junto com o professor Matheus Leone. Então, é um livro que a gente já passou, esse aqui quando estava com 3 mil cópias vendidas no Brasil, nós já passamos de 4 mil cópias, né? Rapidamente, meu nome, né? Eu sou Abdala Karim Nabut Neto, um pouco sobre meu histórico acadêmico, um pouquinho do histórico profissional. Sou engenheiro civil, mestre, doutor em estruturas de construção civil pela UNB também, tenho MBA em gestão de negócios imobiliários da construção civil, MBA em gestão financeira, controladoria e auditoria pela Fundação Getúlio Vargas. Tive a oportunidade de trabalhar numa obra nos Estados Unidos como engenheiro civil dessa construtora americana e tirei a certificação de gestor de qualidade de obras lá, né? Eu fiz uma prova, consegui passar e tirar a certificação deles lá. A minha página é uma das páginas pioneiras de engenharia e construção civil no Instagram, né? O @construção civil, atualmente com mais de 225 mil seguidores e conectado ao portal www.construçãocivil.info, né? Com mais de 70 mil visitas mensais. E uma das principais participações minhas no livro Patologia das Construções foi justamente essa integração
com a tecnologia dos QR Codes, onde o leitor vai lendo o livro e ele vai tendo os QR Codes que vão levar para vídeos muito mais detalhados sobre aquele conceito que ele está lendo, onde ele vai conseguir enxergar ali a água escoando e como é que ela está infiltrando, como é que ela está vazando, aquela coisa toda. Então, a riqueza de detalhes muito maior do que qualquer outro tipo de produção. Vou começar, como eu falei para vocês, com um exemplo de cada capítulo, né? Então, o capítulo 1 do livro fala sobre conceitos iniciais de patologia das construções. O capítulo 2 fala sobre patologia das fundações de concreto armado. O capítulo 3, patologia das estruturas de concreto armado. O capítulo 4, patologia em alvenaria. Capítulo 5, patologia de revestimentos argamassados e cerâmicos. O capítulo 6, patologia das coberturas e impermeabilizações. O capítulo 7, de inspeção e diagnóstico. Agora eu vou dar um exemplo rápido de cada um. No capítulo 1, eu acho importante a gente definir, né, quais são as definições básicas dessa área de patologia das construções. O próprio termo. O que é patologia das construções, né? Então, é a área da engenharia responsável por investigar as manifestações patológicas, né? Eu dei 2 exemplos aqui de fissuras e desplacamentos, mas a gente tem várias outras manifestações patológicas em construções pelo Brasil e mundo afora também. Outro termo muito importante, a gente tira muito termo da medicina, mas esses termos, claro, a gente aplica nessa área de patologia das construções. Então, profilaxia. O que é profilaxia, né? São os meios para evitar ou prevenir doenças na medicina e na engenharia não deixa de ser, né? São meios para evitar anomalias e problemas na edificação. Diagnóstico, né? O diagnóstico diz respeito ao conhecimento acerca de algo que pode ser obtido através de exames, né? Ensaios, né? Na engenharia a gente faz os ensaios e faz o diagnóstico, né? Tem vários tipos de ensaio. Termografia, né? Pode ser um ensaio para determinar áreas numa fachada, por exemplo, que está esquentando mais do que outras, e esse fato dela esquentar mais do que outras áreas pode impactar uma patologia, um desplacamento mais frequente, etc, etc. Então, daí a gente faz, isso é só um exemplo, né, de diagnóstico, né? Então, na engenharia seria a fase de identificação e descrição da origem e causa dos problemas na edificação. Prognóstico, um outro termo, uma nomenclatura importante para as pessoas entenderem, né? Está associado, na medicina, está associado ao julgamento médico, né? A partir da etapa de diagnóstico, considerando as possibilidades terapêuticas, em que o objetivo seria estipular qual seria a evolução do problema com o passar do tempo. Na engenharia é a mesma coisa. Terapia é o tratamento do problema em si. Como é que eu trato uma fissura, né? Se não for um problema estrutural grave, se for um problema só de revestimento, eu posso trabalhar com a tela tira-trinca, por exemplo, é a terapia daquele problema, daquela manifestação patológica específica, onde você precisa saber, de fato, a causa do problema, né? Então, por isso que você precisa fazer a profilaxia, precisa ter o diagnóstico, precisa ter todos esses outros termos andando juntos para você poder fazer uma análise mais correta. E a anamnese, né, um outro termo muito utilizado, né, para quem é especialista em patologia das construções, vem do grego, né? Ana significa trazer de novo, e amnesis significa memória. Caracteriza-se por uma entrevista conduzida pelo profissional da área da saúde, mais uma vez a gente faz um paralelo com a área da saúde, com o intuito de estabelecer junto ao paciente qual é o ponto de partida no diagnóstico da enfermidade. Como a gente não tem como entrevistar uma estrutura, obviamente, né, é por isso que a gente precisa saber a origem, como é que aquela estrutura foi construída, como é que aquela edificação foi construída, levantar o histórico da edificação. É por isso que a anamnese está diretamente relacionada com a engenharia e construção civil. A gente pesquisa o histórico, né? Como é que aquilo foi feito, qual é o material que foi utilizado, qual foi a técnica, etc, etc. Tudo isso a gente consegue levantar. É claro, se uma edificação possui os projetos, possui esses documentos, fica mais fácil. Enquanto não possui, a gente entra no capítulo 7 com um passo a passo, um procedimento de inspeção e diagnóstico. Vou trazer para vocês. Capítulo 2, então, capítulo 1, são a terminologia básica, e claro, mais alguns outros conceitos de norma de desempenho, etc. Numa apresentação rápida dessa, não dá para falar. Capítulo 2, eu tenho aqui patologia das fundações, né? Então, eu trouxe 4 exemplos, na verdade. Um exemplo aqui que a gente pode ter, aqui você está, espero que vocês estejam enxergando o meu mouse aí. Aqui você tem uma área que foi aterrada, certo? Aqui foi uma área que foi cortada. Então, essa linha é a linha do terreno original. Então, essa parte precisou ser aterrada, ou seja, terra compactada, e esse pedacinho aqui foi terra removida, né, para poder colocar essa casa,
essa edificação no nível, né, nesse nível que ela está aqui. Então, se esse pedacinho de terra não tivesse sido compactado adequadamente, não ter o tratamento que ele tem que ter, ele pode deformar, né, essa terra compactada pode deformar e causar essa fissura, assim, né, com essa tipologia. É claro que isso não vai acontecer sempre, né, isso é uma patologia que muitas vezes acontece porque tem falha de compactação do terreno, por exemplo, nessa seção. Isso aqui confirma bem a regra da mediatriz do professor Dicran Berberian e outros autores, né. Um outro problema que você pode ter, aqui nós temos uma edificação grande e uma edificação pequena, né. A gente sabe, né, conceito de fundação, que isso forma as cargas de fundação, a carga de edificação junto com a carga de fundação, forma os bulbos, né, esses bulbos de tensão. E quando você tem uma edificação próxima da outra, você pode somar as tensões dos bulbos de cada edificação. Como esse bulbo é muito maior do que esse aqui, claro, a edificação do lado é muito menor, pode somar, né, olha só, isso aqui é um somatório de tensões que pode, claro, mais uma vez, não vai acontecer sempre, mas pode causar deformação nessa região de interposição dos bulbos de tensão e causar fissuração, né, por deformação nessa região do solo. Aqui mais um exemplo que confirma a regra da mediatriz também, eu não vou falar dela especificamente, mas já vou gravar algumas lives no futuro, onde você tem aqui, ó, a deformação desse pilar, né, você tem esse pilar deformando nesse sentido, deformando mais do que outro, né, e aqui abrindo as fissuras no sentido perpendicular à deformação, que é a regra da mediatriz. Não perpendicular, você segue a linha da fissura, traça uma linha perpendicular à fissura, à direção da fissura, e ela vai te apontar para onde está o problema. Isso aqui é a regra da mediatriz, mas tem mais detalhes sobre isso. E aqui um exemplo de uma trinca, né, essa trinca aqui, por exemplo, ó, provocada por recalque advindo da contração do solo devido à retirada de água por vegetação próxima. Então, uma árvore, por exemplo, recém-plantada de uma edificação, ela vai crescer a árvore precisa de água para sobreviver, ela puxa essa água do solo, ela tira a água do solo. Quando ela tira a água do solo, ela libera espaços vazios e é quando tem a deformação. Tem a deformação, aparece a fissura, que pode ser causada pela vegetação. Não só pelo consumo da água, mas também pelo crescimento das raízes que podem empurrar, né, a estrutura existente, pode causar ondulações no piso, pode soltar a placa de cerâmica que foi assentada, etc, etc. Capítulo 3, patologia da estrutura de concreto, eu trago só um exemplo simples, né, de fissura de corrosão de armadura em pilar de fachada, né, então você vê bem aqui já o reboco destacado e a ferragem já da estrutura exposta. A gente faz sempre esse diagnóstico da manifestação patológica com esses quadros, né, então sintomas, causas, origens e mecanismos. Nesse caso específico, quais os sintomas? São as fissuras, né, dá para ver aqui, ó, você tem fissuras na região que sofreu, onde o pilar de fachada sofreu corrosão. Então, tem a fissura. As causas foram corrosão, né? Fissurou porque teve corrosão na armadura. As origens, né? Projeto, execução, né? E material que foi utilizado. De repente, um cobrimento maior não teria tido esse problema tão acentuado. E o uso, né? O uso da edificação. Mecanismos, porosidade do concreto e reação expansiva da armadura. Isso aqui também não vou entrar em detalhe, a gente entra em detalhe no livro. Capítulo 4, exemplo de patologia das alvenarias. Alguns padrões de fissuras, né, por ausência de vergas e contravergas. Então, quando você não tem verga e contraverga, já vocês vão ver o que é isso, né, para quem nunca viu, a gente pode ter fissuras nas quinas, né, de janelas e quina de porta, olha só, como mostra na figura A aqui. Por que isso acontece? Porque eu tenho concentração de tensões, né, gente, onde eu tenho quinas. Quinas significa concentração de tensão. Aqui é um exemplo real, numa janela, né? Essa fissura desce aqui. E aí, se você coloca verga e contra-verga, você evita, né, que essa fissura abra nesses pontos, né? E a gente recomenda o comprimento, o tanto que a verga passa pela quina, como L sobre 5, né? Então, você tem aqui L sobre 5. L é a largura do vão da janela. Então, você faz o cálculo, L dividido por 5 é o tanto que você vai avançar aqui para fora para evitar de ocorrer essas fissuras de falta de verga e contra-verga. É a mesma coisa na porta, também é a mesma indicação do professor Matheus aqui, L sobre 5. Capítulo 5, a gente fala sobre patologia dos revestimentos. E, claro, eu trago apenas um exemplo, né, do que a gente mostra no capítulo. Então, aqui, o primeiro superior,
Vocês conseguem ver essas manchas esbranquiçadas aqui nessa estrutura, que são as eflorescências. Aqui eu trago um revestimento fissurado, né? Fissura de revestimento também é uma patologia. E a gente classificou aqui nesse capítulo especificamente patologia dos revestimentos. Desplacamentos e descolamentos, né, de revestimento de fachada. Hoje mesmo eu publiquei no Instagram uma fachada num prédio no Rio Grande do Sul, se não me engano, no Paraná, que desplacou a fachada, né, desplacou alguns revestimentos de fachada, igual aqui. Fale de rejunte, ó, essa figurinha dá para você ver bem. Aqui o rejunte está bem completo e aqui já não tem rejunte, né, falha de mão de obra, de aplicação do rejunte. E, claro, né, desplaca muitas vezes porque você não tem, olha só, o tardóis, ou seja, a parte inferior, a parte de trás das peças cerâmicas, ó, praticamente não tem argamassa. Né? A pessoa não passou argamassa no verso, no tardóis da cerâmica, e ela não teve aderência nenhuma, e ela vai desplacar mesmo. Né? Você vê que os cordões, inclusive os cordões de argamassa, não estão apertados, praticamente não teve energia de aplicação aqui. No 6º capítulo, eu falo sobre patologia das coberturas e impermeabilizações, eu falo bastante sobre manta asfáltica, né? O sistema de impermeabilização com manta asfáltica, trago essa figurinha que você vê as principais camadas. Então, por exemplo, eu tenho a manta asfáltica dupla com emendas defasadas, nessa primeira camada aqui. Depois que eu aplico com maçarico, né, a aplicação é feita a quente, eu venho com esse filme de polietileno, e, por fim, eu aplico minha proteção mecânica. Então, isso aqui é só um exemplo para vocês de uma cobertura de uma edificação, tá? onde eu utilizei o sistema de manta asfáltica estruturada, né? Com 4 milímetros de espessura cada manta. Aqui, essa figurinha também é muito interessante, que ajuda vocês a enxergarem onde é que tem infiltração de água onde não deveria ter. Eu trago alguns pontos frágeis, vamos colocar dessa maneira. Então, eu tenho aqui junta de dilatação, né? A junta de dilatação é um ponto frágil na estrutura, tem que se ter muito cuidado, e é legal a gente ver esses problemas quando a estrutura está nova. Né? Quando está nova, o que eu quero dizer, ela está recém-construída. Então, você faz os testes, você joga água para todo lado na sua estrutura e vê as manchas. Ó. Então, aqui eu estava tendo uma infiltração de água em junta de dilatação. Aqui em canto de parede, olha só, eu estava tendo infiltração num cantinho de parede. Fundo de laje nervurada, você vê que fica a região mais escura e fica fácil de ver quando a estrutura está nova, né? Quando está sem pintura, está sem revestimento, você vê bastante onde é que estão as falhas. Ao lado de tubo fissurado, ó, esse tubo estava com uma microfissura, uma fissura bem pequenininha nele, e vazava, olha só, vaza a ponto de manchar bem a minha estrutura e dá tempo de eu recuperar sem grandes problemas. Fundo de laje, né, e encontro de laje e parede. Então, todos os exemplos aqui para vocês verem as manchas de água, claro que eu jogava água para testar a estanqueidade da estrutura. No último capítulo do livro, a gente fecha com inspeção e diagnóstico. Por que esse capítulo é tão importante? Porque vai guiar, para quem nunca trabalhou com patologia, para quem nunca trabalhou com inspeção e diagnóstico de edificações, de estruturas, de construções, né, comerciais, residenciais, a ter um roteiro. Então, eu tenho aqui na cobertura, por exemplo, o que eu vou ver na cobertura? Eu vou ver as telhas, vou ver o estado das telhas, vou ver o estado do meu sistema de proteção contra descargas atmosféricas, as minhas cordoalhas de cobre que estão na cobertura, como é que está a haste, se está bem conectado, se está realmente protegendo o meu para-raio. Para-raio geralmente é sistema Franklin, conectado com a minha malha de aterramento. Então, tudo isso eu vou estar observando na cobertura. Impermeabilização, que eu dei o exemplo para vocês anteriormente, se não tem nenhum furo na manta asfáltica, se tiver furo, a água vai entrar lá em período de chuva. Pingadeira, né? Pingadeira é um detalhe que, às vezes, se não tiver, pode manchar muito, né? Principalmente a parte de baixo, né? A parte de lajes em balanço, por exemplo. Laje em balanço, quando não tem pingadeira, a água escorre e começa a manchar, fica muito feio. Casa de máquina, né? Casa de máquina de elevador, na cobertura, etc. E outros pontos que você detecta na edificação. E assim a gente fez para cada um, né? Para cada uma das áreas das edificações, cobertura, área comum, apartamento, pilotis, subsolo, fachada. Então ficou muito bacana a forma que o capítulo 7 foi estruturado. E, como eu falei, a gente fez uma integração tecnológica. Se vocês quiserem testar, inclusive, com o próprio celular de vocês agora, quem estiver assistindo essa apresentação, basta apontar a câmera do seu celular para esse QR Code. Então, se você apontar para esse QR Code, que está lá no capítulo de estrutura de concreto, vocês vão ver mais casos, análise e detalhes de patologia de estrutura de concreto. Esse primeiro aqui da esquerda superior. O da direita aqui, ó, se você apontar seu celular para esse superior da direita, vocês vão ver mais detalhes, casos, análises sobre patologia das coberturas e impermeabilizações. E assim vai, né? A gente usou isso para cada fim de capítulo e durante a leitura tem também outros QR Codes que mostram vários detalhes sobre
inspeção e diagnóstico, sobre patologia de revestimentos argamassados e tudo aquilo que a gente falou no livro. E tudo isso está conectado com o meu portal da construção civil, www.construçãocivil.info, de informação, infoprodutos, todos eles conectados com minha página no Instagram. Essa é a página da minha página, tem 6 anos, essa é a página inicial do portal, né, do www.construçãocivil.info, já tem 6 anos de trabalho, iniciou lá no meu desenvolvimento de tese de doutorado aí da UNB. Essa aqui tem uma lista de infoprodutos que a gente comercializa no portal também, sobre vários produtos diferentes, patologia, método ACPRO de prospecção de novos projetos, novos trabalhos, consultor ambiental, curso de EBERIC, curso de AutoCAD, curso de BIM, o que vocês imaginarem a gente já tem lá disponível para vocês fazerem esses cursos. Algumas publicações diárias, todo dia a gente eu publico no Instagram, né? Canal do YouTube também, já com mais de 50 horas e mais de 1.200 inscritos. O projeto Construção Civil já tem uma abrangência nacional, né? Ele já está aí no país inteiro, o pessoal que faz engenharia civil já conhece bastante. E, como eu falei para vocês, os capítulos do livro estão lá no portal. Então, introdução, patologia das fundações, patologia da estrutura de concreto, patologia das alvenarias, patologia dos revestimentos, patologia das coberturas e impermeabilizações e inspeção e diagnóstico. Então, foi dessa maneira que eu estruturei. O livro conecta com o site dessa maneira. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu não tenha me alongado muito. Espero que tenha dado certo. Deixa eu voltar aqui para o vídeo, né? Deixa eu só sair aqui. Espero que isso tudo tenha sido gravado. Deixa eu sair aqui. Deu certo aí? Você está me ouvindo? Deu certo, sim. Opa, maravilha. Eu estava achando, beleza. que eu estava apresentando para a parede aqui, mas vamos lá. É meio estranho mesmo, né? Parece que a gente está falando sozinho, mas deu certo sim. Então, conseguiram gravar e assistir tudo aí, então. Exatamente, deu certo sim. O pessoal aqui está falando que deu tudo certo com os seus slides. Tá. Mas eu esqueci de falar no começo, pessoal, vou avisar agora. A gente vai gerar um certificado para essa live, para quem assistir agora ao vivo. Então, quem estiver assistindo aí, pessoal, vai aparecer aqui embaixo, algum lugar por aqui, vai aparecer umas senhas que vocês devem copiar, provavelmente 3. E aí a gente vai usar essas senhas para vocês poderem pegar o certificado. Eu queria agradecer o Karim também por mostrar aí o trabalho dele. Tá, e o livro está aqui. Ele está mostrando o livro. Tudo que eu apresentei está aqui nesse livro. Aí, quem tiver interesse, depois eu mando o link. Tá? Então, o link está no portal. É só digitar lá construçãocivil.info e baixa lá. A gente manda aqui no chat também. Vou pedir para o pessoal mandar o link aí para quem quiser comprar o livro. Eu acho que é um ótimo investimento para quem está na engenharia e quem já se formou também, porque essa é uma área que não é muito explorada na universidade, mas é muito importante e tem muitos problemas que a gente encontra, né, no dia a dia. Com certeza. E outra, e serve de inspiração para outros temas. A tecnologia usada no livro, vocês podem usar para qualquer tema relacionado à engenharia, até para estrutura. Se você quiser ensinar a calcular uma viga bem apoiada, por exemplo, você pode botar um QR Code, fazer um vídeo no YouTube explicando passo a passo. Em vez de você escrever tudo aquilo no livro, você bota o cálculo e bota um QR Code para o link do vídeo do cálculo da viga, etc, etc. Então, isso aí é aplicável para qualquer tema. Essa questão do QR Code é bem legal mesmo. A gente não foi o PET, né? Mas o PET também estava relacionado. Nos eventos do Mais Que Já Se Viu, a gente usou para realizar uma ação social de doação. Então é bem legal, pessoal. Quem quiser estudar mais sobre QR Code também, essa é uma área bem legal que ajuda bastante nesse. E é bem simples, não tem tanto mistério assim. Não tem. Exatamente. É muito tranquilo. Agora a gente vai falar com o Gildeon. Deixa eu ver aqui. Isso. Tá gravando, a gente vai. Porque tá gravando sim. Ah, tá, beleza. Oi, Gideon, boa noite. Olá, Isabela, Karim, meu amigo, boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Deixa eu chegar um pouquinho. Cadê? Para cá, assim, pronto, ficar centralizado aqui. Isso aí, pessoal. O Gideon também trabalhou nesse livro, né? Como o Karim falou, tem vários autores. E deixa eu ver se o pessoal tá dando certo.
Eu também queria aproveitar que eu esqueci de falar no começo, né? Quem falou com o Gildão e o Karim foi a Ilana, do PET. E também quero agradecer o Vinícius e o Faruk pela transmissão. E a Gabi, que está falando aí com vocês no chat. Agora a gente vai ver o que o Gildão vai falar para a gente sobre o livro. E daqui a pouco vai aparecer uma senha aí para vocês, beleza? Prontinho. Deixa eu ver, estou compartilhando minha tela aqui. Já apareceu aqui. Então, posso começar? Isabela, tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo sim. Pronto. O pessoal que controla, às vezes tira o meu áudio, mas é isso aí. Pronto, você pode então começar, né? E quando você acabar, aí você vai poder me ouvir de novo. Tranquilo, pronto. Prontinho. Então, vou começar como de costume aí, como eu me comunico com o pessoal lá nas minhas redes sociais. Fala, meus confrades, muito boa noite. É um prazer imenso ter recebido esse convite aí do PET para a gente fazer essa palestra aqui, juntamente com o Karim, meu amigo também aí, nessa caminhada de escrita do livro. E a minha ideia para esse segundo momento é o seguinte: o Karim trouxe aí de forma brilhante uma síntese do que a gente procurou abordar no livro e tratar nesse tema sobre patologia das construções. E aí, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem está nos assistindo aqui, eu estou vendo que tem 56 pessoas assistindo agora aqui no YouTube, e é um número considerável, né? Muito obrigado a todos vocês aí que prestigiaram o evento. Aí eu quero perguntar, dos que estão me assistindo, a maioria aí é o que? É estudante? Coloca aí, você já é estudante, é formado, já é engenharia civil, tem da área de arquitetura também? Porque essa é uma área que, assim, tanto engenheiros civis quanto arquitetos podem atuar na patologia das construções. Aí me dá só um feedback aqui, quem está no YouTube, eu estou com o YouTube aberto aqui, me dá um feedback no chat. Porque qual é a ideia? O Karim trouxe essa parte aí conceitual que a gente aborda no livro, e um pouquinho sobre cada capítulo, e a minha ideia agora é relacionar esse conteúdo e esse conhecimento que a gente aborda no livro Patologia das Construções, que está disponível aí também em outros livros e através, né, de outros profissionais, mas como é então agora que a gente faz uso desse conhecimento dentro da nossa carreira na engenharia civil, na arquitetura, seja lá na nossa área de atuação aí? Como é que a gente pode utilizar? O pessoal está respondendo aqui, estudante, graduação em civil. Rodrigo Cardoso, meu sócio, está aqui na live aí. Grande Rodrigo. Deixa eu ver quem mais aqui. Então, na grande maioria aqui, estudante. Eu estou vendo ali a Juliana, é formada. Professor do IFE aqui, o Flávio. Técnico em edificações aqui, o Everton. Enfim, galera da área da engenharia civil, da área da construção civil. Então, prazer ter vocês aqui conosco. Então, eu quero agora aqui procurar relacionar aqui o que a gente tem de conhecimento e conteúdo nessa área da patologia das construções e como é que a gente aplica isso na nossa carreira, de que maneira que a gente consegue atuar nesse ramo, ok? Então, deixa eu clicar aqui, deixa eu passar aqui o stream. Pronto, aqui é uma breve apresentação aqui sobre mim. Eu sou engenheiro civil, formado pela FTC aqui em Salvador, fez 2 anos agora em fevereiro, minha formatura foi em fevereiro de 2018, mas minha primeira formação foi em pedagogia, né? Eu fui aí de um extremo a outro, eu saí da área de humanas para a área de exatas, né? Saí de lá da pedagogia, trabalhando com a educação, para trabalhar com engenharia civil, mas continuo trabalhando com a educação, a gente ministra cursos, palestras, enfim. E estou finalizando agora um MBA em gerenciamento de obras, é um nome grande, né? Racionalização, Produtividade e Desempenho da Construção, pelo IPOG aqui em Salvador. E atualmente a minha empresa, que eu atuo no segmento de reformas e construções e engenharia diagnóstica aqui em Salvador, é a Momento Engenharia, que o Rodrigo Cardoso, que está aqui no YouTube com a gente aqui no chat, é meu sócio, está aqui com a gente aqui, participando do evento, e a gente atua nesse mercado aqui em Salvador. Mas aqui a pergunta que vocês devem estar fazendo é, tudo bem, a gente aprendeu aqui alguns termos sobre patologia das construções, o Karim trouxe aqui alguns conceitos. Então, patologia das construções, a gente já viu que é a área da engenharia responsável por investigar essas manifestações patológicas, anomalias, vícios construtivos, enfim, que são possíveis de acontecer numa construção,
só para diferenciar, né, porque a gente traz essa questão conceitual, isso é a patologia das construções. Então, eu estou vendo uma fissura ali, aquilo é uma patologia? Não, aquilo é uma manifestação patológica de um problema que está ali na edificação, mas a patologia é a área do conhecimento que estuda esse tipo de problema. E as manifestações patológicas são essas degradações que a gente encontra nas edificações, é aquilo que a gente vê, né, do problema que a edificação está sofrendo. Beleza, aprendi isso, Judão, e por favor, aprende, e aí usa no dia a dia. Não vou mais falar que o imóvel está cheio de patologias. Não, o imóvel está cheio de problemas, está cheio de manifestações patológicas, está cheio de anomalias, de vícios construtivos, mas não está cheio de patologias, beleza? Aí, agora, a questão é, o que é que eu faço com isso? É só para eu saber e aí, pronto, dizer para os outros que eu sei? Não, isso aí você pode aplicar e tanto serve essa área aqui agora, né? A patologia das construções é a área do conhecimento que estuda os problemas e a engenharia diagnóstica é o ramo da engenharia onde você aplica esses conhecimentos, né? Para quê? Para trazer soluções para os problemas que os seus clientes vão trazer para você por conta de vícios construtivos, de falha de execução, de falhas de projeto, enfim. Então, a engenharia diagnóstica é essa área aí da engenharia e que também funciona para arquitetura, por isso que eu falei lá no início, né? Funciona para engenheiros e arquitetos, que está numa crescente demanda. É uma área assim que nos últimos anos, desde a escrita do livro, eu já me interessava por essa área, na verdade. Quando eu estudei fazer a pós-graduação, eu tive dúvida entre a área de estruturas, de gerenciamento de obras e de engenharia diagnóstica. Acabei optando por gerenciamento de obras, mas fiz alguns outros cursos de extensão na área de perícias, na área de avaliação de imóveis, né? E aí, e de inspeção predial também. Aí o que é que acontece? A demanda está crescendo, justamente por quê? Porque tudo que a gente construiu até hoje está envelhecendo. Todas as nossas edificações. Por mais que durem muito, mas elas estão envelhecendo. Ah, mas você tem aí as pirâmides, Judão, que tem mais de 3.000 anos. Beleza, mas estão se degradando, né? Nenhuma construção é feita pensando em que dure eternamente. E ainda mais numa condição muito peculiar aqui no Brasil, que é a qual a gente costuma não dar manutenção às nossas edificações. Nosso amigo Matheus Leone, que também é autor do livro, ele costuma fazer o seguinte paralelo. A gente cuida das manutenções do nosso veículo. Você compra um veículo zero lá, você recebe o manual né, do proprietário, manual de usuário do veículo, estipulando quais são as manutenções periódicas que você tem para fazer e atrelando a garantia do veículo à execução das manutenções. Se você deixa de fazer uma manutenção, você automaticamente perde a garantia. Aí a gente compra o carro zero e a gente está lá de 6 em 6 meses, a cada 10.000 quilômetros rodados, a gente está na concessionária pagando o preço que eles estipulam para ter o nosso veículo funcionando corretamente e para não perder a garantia. Para imóvel, a gente recebe o manual do proprietário, né? A gente tem as garantias estabelecidas, mas a gente, né, adquiriu aí um mau hábito, digamos assim, de só dar manutenção quando ela é no sentido corretivo, que é a mais cara de todas. É quando já está ali caindo aos pedaços, quando já está correndo risco de desabamento, de colapso, aí a gente corre para fazer a manutenção e aí já vai custar muito mais caro. Então, como isso vem acontecendo e as tragédias também têm sido noticiadas por conta disso, a gente tem fresco aí na memória a tragédia que aconteceu lá no Ceará, lá em Fortaleza, né? Por conta lá de uma recuperação estrutural que foi feita lá, porque o edifício já estava num estado de degradação muito avançado, e a gente tem uma comoção nacional por conta disso, a gente tem uma cobrança da sociedade, e aí acaba aumentando a demanda. Mas é uma área, a engenharia diagnóstica, que só tem crescido nos últimos anos, e que assim, a perspectiva que eu tenho é que vai ser uma área que vai continuar em crescimento, e por isso vai precisar de quê? De profissionais habilitados, capacitados, né, para poder desempenhar um bom papel, dar uma boa resposta à sociedade e poder trazer a solução que ela espera para os problemas que a gente enfrenta nas edificações, ok? Então, aí, quem é que pode atuar nessa área? Vocês estão me acompanhando aqui? Deixa eu ver como é que está o chat aqui. Eu gosto dessa interação aqui. Quem tiver pergunta aqui, pode ir fazendo. Eu não vou ler agora, porque senão perco aqui o fio da meada e a gente tem que correr aqui para fechar a apresentação, mas a gente vai ter
um tempo aqui para a mesa redonda no final e a gente responde as perguntas, viu? O pessoal está fazendo aqui a curadoria aqui das perguntas e a gente vai retomar. Então, a gente tem aí arquitetos e engenheiros como profissionais habilitados para trabalharem na área de engenharia diagnóstica. Tem a lei federal, a 5.194, que, se eu não me engano, é a lei que regulamenta a atividade de engenheiros e arquitetos e que diz que, dentre outras, são os profissionais habilitados para trabalhar com avaliações, vistorias, perícias e pareceres. Desculpem se eu estiver correndo aqui, gente, é porque eu falo muito, mas eu estou falando rápido para a gente poder esgotar o conteúdo aqui que a gente preparou para essa palestra no tempo que foi determinado, né? A gente pensa que é muita, meia hora, mas quando começa, a gente vai ver que aperta, né, no final. Enfim. E ainda tem aqui uma resolução número 345 do CONFEA, lá de 1990. Veja que a lei federal é de 66, regulamenta a profissão de engenheiro e arquiteto, porque na época os dois conselhos eram um só, né? As duas profissões estavam dentro do mesmo conselho, e essa resolução do CONFEA dispõe quanto ao exercício por profissional de nível superior das atividades de engenharia de avaliação e perícia de engenharia. Então, quer dizer que você simplesmente formado, né, graduado em engenharia ou arquitetura, você está apto a trabalhar na engenharia diagnóstica, nessa área de engenharia diagnóstica. Agora, entenda, há uma diferença entre habilitado e capacitado. Eu gosto de pontuar e ressaltar isso aqui, porque a gente precisa ter, acima de tudo, a questão ética, não é, do exercício da nossa profissão e a responsabilidade, não é? A gente responde civil e criminalmente, não é, pelos as ARTs que a gente assina, as RRTs que a gente assina. Então, não é simplesmente, surgiu aqui um laudo de avaliação estrutural. Eu nunca fiz um laudo na vida, eu nunca fiz uma perícia na vida, eu nunca fiz uma vistoria, uma inspeção. E aí surgiu um laudo de avaliação estrutural de uma edificação que visualmente aparenta estar caminhando para um colapso. Mas eu sou habilitado, então eu vou pegar e vou fazer esse laudo. Muito cuidado nessa hora. O que é que eu recomendo? Você não se sente capacitado, você percebe que não tem equipe para lidar com aquilo, procura um profissional com mais tempo no mercado, com mais experiência, faz uma parceria com ele, contrata uma consultoria, não deixa de captar o serviço, claro, mas procura o auxílio de alguém que já tem experiência. Frequentemente aqui em Salvador, eu recebo, até por conta do meu Instagram lá, eu recebo contato de colegas engenheiros, de estudantes que prospectou algum cliente, mas que não tem, assim, a capacitação, e aí me procura para a gente fazer uma parceria, eu me passo ao cliente. Hoje mesmo, eu estava com o Rodrigo, a gente foi fazer uma vistoria preliminar, e aí eu recebi o contato de um colega engenheiro que perguntou se eu fazia também laudo de avaliação estrutural. Eu digo, faço sim. Ele me passou o contato. É um estudante de engenharia que me procurou porque uma amiga dele está com problema estrutural no imóvel. Então, a gente já agendou para o dia 15, né, próximo, esse sábado agora, o outro, a gente já agendou uma visita preliminar lá no imóvel para a gente, né, poder verificar o estado em que se encontra o imóvel e, a partir daí, propor um laudo, né, elaborar e apresentar proposta para o laudo. Mas é isso que eu falo, procura um profissional mais experiente, né, para você poder ter uma orientação, para você ter um resguardo de apresentar um trabalho a contento, né, com responsabilidade, né, e também não deixar de aprender nesse processo. Então, você precisa estar, o mínimo é graduado em engenharia e arquitetura. O desejável é que você faça cursos de extensão na área de avaliação de imóveis, na área de perícias, na área de inspeção predial, que você faça um curso de pós-graduação, né, e que você participe de treinamentos e eventos na área, e especialmente que você consuma livros nessa área, que eu não tenho só esse livro, não. Olha, aqui atrás eu tenho o livro aqui, cadê? O de corrosão de estruturas de concreto, aqui, ó. Eu tenho alguns outros livros. Recentemente eu adquiri o Inspeção Predial Total. Deixa eu ver só onde é que ele está aqui, gente. É porque, vocês observaram, eu tenho bastante livro aqui. E aí, eu tenho de Patologia em Alvenarias, da Cristiana Forlan. Eu tenho, cadê o de... Eu não sei onde é que eu vou achar ele aqui, gente. Está aqui, a Inspeção Predial Total eu adquiri recentemente. Então, consuma livros nessa área para você adquirir conhecimento e cada vez mais capacitação. Beleza? Deixa eu ver aqui como é que está no chat.
As matérias optativas, eu não estou lendo aqui, eu fico tentado a ler aqui o chat, mas não dá, porque a gente tem que avançar aqui. Então, vamos lá. Então, já deu para vislumbrar aí o mercado que a gente tem para atuar nessa área? Beleza, mas requer o quê? Capacitação. E em que consiste o trabalho de um profissional da engenharia diagnóstica? Ele vai fazer, como a gente já viu que a patologia das construções é a ciência que estuda as doenças, as enfermidades da construção. O profissional que atua na engenharia diagnóstica, ele vai fazer investigações científicas dessas manifestações patológicas para apurar as causas, as origens, os mecanismos, tudo isso através de ensaios, através de técnicas, enfim, para prescrever, com o objetivo final de prescrever, de elucidar um fato acerca daquele problema e trazer também a terapia, não é, como o Karim bem pontuou. Então, vai fazer isso através de quê? Visitas técnicas. Eu não recomendo fazer laudo de engenharia por fotografia. Ah, tá lá no outro canto do mundo, tudo bem, se tiver algum outro profissional de sua confiança para poder fazer a verificação lá em loco e tudo mais, você se comunicar e trocar, mas assim, o cliente te mandou a foto, não vai por aí. Tem coisa que você precisa ver, você precisa tocar, tem alguns ensaios que você precisa realizar, a gente vai falar aqui no final, mas enfim, então precisa dessa avaliação, por isso tem que se fazer visitas técnicas, ensaios, análises, enfim. Na área imobiliária, né, porque você tem perícias e avaliações, a área da engenharia diagnóstica envolve também avaliações, você pode realizar aí avaliações e vistorias. Agora há pouco, um colega meu, Daniel, não sei se ele está aqui na live, é o meu colega da pós-graduação, ele procurou se fazia também avaliação de imóveis. Eu já fiz curso de avaliação de imóveis, estou conversando com ele aqui. Então, na área judicial, você pode ser acionado por um juiz para atender a uma demanda, né, de uma disputa legal, aí, judicial, né, entre o condômino, o proprietário e a construtora, enfim. E na área civil, aí poderá atuar como consultor através de emissão de pareceres, laudos e consultorias. E aí eu falo aqui do IBAP, eu trago o IBAP, porque é o Instituto Brasileiro de Avaliações de Perícia de Engenharia. É um instituto ao qual você pode se afiliar para você trabalhar nessa área da engenharia diagnóstica. Você não necessariamente precisa estar, mas isso te dá um respaldo, né? A instituição, a entidade aí que está ligada a essa área de avaliações de perícia de engenharia e que você está afiliado ao IBAP, né, te dá uma credibilidade maior. Há clientes, por exemplo, condomínios, que vão especificar lá no edital da contratação de um laudo de engenharia que o profissional precisa ser credenciado, né, ou associado, afiliado ao IBAP. Então, é interessante você consultar aí. E o IBAP promove sempre eventos, né, na área de engenharia diagnóstica. Lembra que eu falei lá que é bom você participar de eventos. Quanto tempo eu tenho aí, pessoal? Me fala cá no chat, viu, por gentileza, para eu não ultrapassar o tempo aqui, que a gente ainda tem mais algumas coisinhas aqui para falar, mas enfim, aqui no chat nosso, vocês me falam aí quanto tempo eu ainda tenho, para eu ter o controle aqui. Então, você tem aí o IBAP, é interessante vocês conhecerem, porque aqui vocês conseguem ter acesso a documento. Agora, atualmente, a gente tem uma norma brasileira, uma NBR de inspeção predial. Ela lançou agora em maio, mas antes disso, a gente não tinha uma NBR que determinava sobre a inspeção predial, então a gente utilizava o quê? Normas do IBAP para o procedimento de inspeção, que inclusive no nosso livro, a gente orienta a parte lá de inspeção e diagnóstico no capítulo 7, como o livro nosso lançou em março, a gente orienta pela norma do IBAP. Só que agora já tem a NBR para inspeção predial, a gente já vai atualizar conteúdo lá no site, né, pelos QR Codes, para trazer informações sobre isso aí, né? O bom de ter um livro interativo com QR Code é isso, que a gente consegue, inclusive, fazer uma atualização nesse sentido, sem precisar lançar ainda uma nova edição do livro, enfim. Então, vamos aqui, falando aqui, o site do IBAP aqui, vocês podem pesquisar, aqui o IBAP Nacional. E aí, eventos, olha aí, eu vou falar aqui sobre o COBREAP, que é o Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliação e Perícias, que é promovido pelo IBAP. Ano passado foi aqui, em outubro, em Salvador, e eu pude participar do evento. Muito bom, porque você tem vários minicursos, você tem profissionais assim do mais alto escalão na área de engenharia de avaliações e perícias no Brasil, trazendo aqui, compartilhando conteúdo e conhecimento. Olha aí, com alguns amigos aí, o Luiz do Peritos em Campo, aí dando entrevista para o evento aqui, né? Para quem não sabe, não conhece o meu Instagram, mas eu sou influenciador digital lá também pelo Instagram. 15 minutos o pessoal me disse, eu acabo um pouquinho antes, né?
como eu disse, eu falo muito e estou falando rápido por isso, né? Porque ainda tem alguns slides aqui para a gente mostrar, mas enfim, dá para entender aí. Como a gente tem lá uns gatilhos para uns hacks para a gente acelerar, né? A gente às vezes assiste vídeo a 2x, a uma velocidade meia, né? Os meus naturalmente eu já gravo a quase uma velocidade meia, né? Aí você desacelera se tiver muito rápido depois aí quem estiver assistindo gravado. Enfim. Aqui com a Paula Nunes, aí o presidente, aí é o Darkson, ele é o atual presidente do IBAP Bahia, aqui tomou posse agora, início do ano, janeiro, a gente participou da cerimônia aí de posse do Darkson, na época ele era conselheiro, em outubro do ano passado, agora é presidente do IBAP Bahia, aqui, ou com o Murilo Reis aí. E aqui o outro evento também muito bom, produzido pelo IMBEC, né, que foi o Workshop Luso Brasileiro de Engenharia Diagnósticas, foi em janeiro de 2019, lá em Fortaleza. Eu tive o prazer de participar e de ser um dos influenciadores digitais convidados a promover o evento. E a gente teve aí grandes nomes, o Tito Livio Gomide aqui, ó, que é esse senhor aqui, que é um dos maiores ícones da engenharia diagnóstica nacional, estava lá presente no evento, grandes nomes de lá de Portugal, que é uma das maiores escolas na área de engenharia diagnóstica no mundo, é lá Portugal, enfim, estava lá, foi um evento riquíssimo, a gente pôde participar, professor Inês Flores aqui, enfim, muito bom. Aí o professor Paulo Sérgio, lá da Paraíba, o PS Videoaulas, tem um canal lá de 52 mil inscritos no Instagram, no YouTube, e aí a gente aí participando do evento, ali a logomarca dele, ali a minha aqui, né? A gente pousando aí para a foto, com alguns palestrantes, Tito Livio Gomide. Enfim, agora aqui algumas normas de referência, aqui eu tenho até que atualizar, que eu não coloquei a norma de inspeção predial, mas aí eu já vou atualizar esse PDF aqui para colocar. Então você tem a 15575, que é a norma de desempenho, a conhecida, 13752, que é de perícias em engenharia, essa daqui você precisa saber, 14037, diretrizes para elaboração de manual de uso, operação e manutenção, 5674, manutenção de edificações. Aqui são algumas, né? Porque você tem várias outras que você vai precisar consultar quando você trabalha com engenharia diagnóstica. 13753, que é de assentamento de pisos cerâmicos com argamassa colante. Aí você vai fazer lá uma inspeção, uma vistoria que envolve desplacamento de cerâmica. Você vai precisar consultar a norma. Consulta a norma é indispensável para qualquer profissional da engenharia diagnóstica. Fora a bibliografia de referência, já trago aqui o nosso livro de cara, né? Mas você tem outras obras aqui de referência, né? Esse livro aqui, ó, Patologia, Recuperação e Reforço, é um clássico, né? Tem o Trincas em Edifícios, esse aqui do meio, você nem encontra, eu acho que era a publicação, você não encontra mais o livro sendo vendido, né? Livro novo, você só vai encontrar em sebo, e aí tá a preço de ouro, mas é um livro preciosíssimo. Tem aqui o Patologia de Estrutura, né? Do professor Bernardo Tutiquian e Paulo Helene, né? O grande Paulo Helene é referência na área de estudo de concreto aí. Você tem aí a inspeção predial total que eu falei, não estou achando aqui, mas enfim, tá por aqui em algum canto, depois eu mostro até o final. Você tem a engenharia diagnóstica, também do Tito Livio Gomide aqui. O degradação de estrutura de concreto, eu mostrei, eu tenho ele aqui, ó, tá aqui, ó, comigo, né? Que inclusive aqui um dos organizadores é o organizador, coordenador, o professor Daniel Veras, daqui do mestrado em Engenharia Civil da UFBA, aqui na Bahia, um livro muito bom aqui. Enfim, aí a gente tem aqui os principais equipamentos, instrumentos que a gente vai utilizar no dia a dia. O fissurômetro, que é para você medir ali as fissuras, trincas, as aberturas na edificação. Você tem aí o paquímetro, o meu está até aqui, deixa eu ver, eu mostro aqui na prática, eu estou aqui com o paquímetro aqui, ó, ao vivo e a cores, ó, o paquímetro. Esse meu aqui é digital, mas esse daí, analógico, funciona da mesma forma aí. Então, você tem o paquímetro, você tem o leitor o detector de materiais, eu tenho o meu aqui também, não é um Bosch da vida, mas né, me atende, você consegue detectar armaduras. O paquímetro, gente, é para você, voltando aqui, é para você medir, por exemplo, a bitola, né, a seção das armaduras. O pacômetro, ou detector de materiais, é para você conseguir identificar as barras, as armaduras nos pilares e vigas, e descobrir onde estão os pilares e vigas num local que está tudo rebocado e você não sabe onde tem. Enfim, você tem o que mais aqui? Aqui o esclerômetro, que é para a dureza superficial do concreto.
é um ensaio não destrutivo. Aí você tem aqui a diferença, né? Ensaios destrutivos, quando você tem que, né, extrair parcial ou totalmente amostras, e aí quebra, abre, enfim, os não destrutivos, né? Como você tem aí com fenolftaleína. Peraí que eu vou pegar aqui, só um instantinho. Aqui, ó, fenolftaleína, tá aqui, gente. 1 litro aqui de fenolftaleína. A gente comprou recentemente, tá? Voltando aqui, isso aqui é um reagente para a gente testar, fazer um ensaio de carbonatação do concreto, ver se o pH do concreto está básico o suficiente para continuar protegendo a armadura. Então, é um ensaio de coloração lá do concreto, enfim, a fenolftaleína. Aí você tem aí os tipos de ensaio mais comum, a esclerometria, que é com o esclerômetro você vai fazer a análise das propriedades mecânicas, dureza superficial do concreto, determinação de teor de cloretos, né, no ataque de cloretos a armaduras, carbonatação, que é o que eu falei com fenolftaleína, você borrifa isso aqui lá no concreto, se ficar rosado, magenta, né, aquela cor rosa, é porque está com pH básico, tá bom ainda, se ficou incolor é porque já carbonatou, não está mais protegendo a armadura, extração de testemunhos de concreto, para você poder fazer a avaliação das propriedades mecânicas, termografia por infravermelho, para você identificar anomalias ocultas, ensaio de resistência à aderência à tração para revestimentos, né, argamassados na fachada, por exemplo, monitoramento de abertura com fissurômetro, ensaio de percussão, bate-fofo para fachada também, revestimentos, e aí pronto, a gente finaliza. Então, acho que eu cumpri aqui, né, aqui no final, aqui é só um texto final aqui que é padrão de todos os meus slides, enfim. A gente tem o nosso site, que é o engenhariamomento.com.br, onde a gente tem alguns materiais gratuitos, um modelo de proposta comercial para quem está empreendendo na engenharia aí, tem lá disponível para você fazer o download, um manual de engenharia diagnóstica, também um e-book gratuito, está lá, é basicamente um pouquinho do que eu mostrei aqui. Enfim, a gente tem um grupo lá no Telegram para profissionais e estudantes de engenharia. Quem não conhece, vai lá no meu Instagram, Momento Engenharia, vê lá nos links da bio que tem o link para o grupo lá do Telegram, ok? Então, vou finalizando aqui, pessoal. Falei rápido, como eu disse, é porque o conteúdo, vocês viram que eu tive que condensar aqui, e para não correr o risco de deixar de falar alguma coisa para vocês, mas eu espero que tenha elucidado aí essa questão da aplicação da área de engenharia diagnóstico. Não deu para acompanhar aqui o chat, mas aí o que tiver de dúvidas, a gente vai responder agora aqui na mesa redonda. Volto com vocês aqui da organização do evento. Beleza. Gostei bastante desses slides. Tá me ajudando bastante. Eu tô ainda na graduação. Deixa eu pedir pro pessoal colocar o carinho também. Pronto. 8h04, restavam 15 minutos para mim, então são 8h12, eu gastei 8, sobraram 7. Olha o que eu tenho aqui, ó. Eu também tenho. Uau, olha só. Aqui eu tô aqui, ó. Essa daqui. Essa é chique. Que eu participei na época da 16ª Semana de Engenharia Civil. Aí... mas para você tá fácil aí, que você é de Brasília também, tá pertinho. Em casa. Olha só, Gideon, agora no PET a gente tem um membro que veio da UFBA. Quem é? É o Anderson. Ele era da UFBA e foi transferido aqui para a UNB, porque ele veio morar aqui em Brasília. Então, tá bem conectado aí. Vamos negociar aí para a próxima Senc, hein? Vamos. Estou à disposição. Como disse, estou para jogo aí. Beleza. Deixa eu ver aqui no chat o que o pessoal tá me pedindo para perguntar. Vou dar uma olhadinha aqui também. Outra coisa, ó, eu vi que você estava falando dos equipamentos, né, no seu slide. Vou mostrar aqui para o pessoal. Eu tenho um fissurômetro. Pronto. Eu comprei porque minha casa deve ter uns 5 anos, eu acho. E estava dando algumas fissuras aqui próxima da janela. Mas pelo que o Karim falou, é falta de contraverde. É bem comum. Muito comum. Eu tenho um fissurômetro aqui também, mas não está aqui comigo, não. Inclusive, é o Matheus Leone, que ele me deu, é o cartão de visita dele. Eu me encontrei com o Matheus Leone, que é o outro autor aqui do livro. Eu me encontrei com ele lá em Foz do Iguaçu, em janeiro. Aí ele me deu o cartãozinho lá dele e é um fissurômetro. Aí eu já mandei fazer o meu aqui. Eu estou esperando o designer me retornar e eu mandar para a gráfica. Mas é super útil, viu? Super útil.
É indispensável. Fissurômetro, quem vai trabalhar com engenharia diagnóstica tem que andar na carteira, sabe? Isabela, Como é que... Isabela, essa fissura no canto você tem que analisar, tá? Não é sempre que é falta de verga e contra-verga. Acontece muito, né? Acontece muito, mas não é toda vez, não. Tá? Não é regra, não. Aquela história, tem grande chance de ser. Tem grande chance de ser, tá? Mas você, enfim, já tratou aí a fissura? Ou já resolveu? Ainda não. Então, né? Eu ainda... A pintura resolveram arrumar para ficar bonito, mas a questão de resolver mesmo, não resolveram ainda. Pronto. Deixa eu ver aqui. A manutenção aqui, né? Não fizeram nem a de recuperação ainda. Deixa eu ver aqui se tem uma pergunta. Em fachadas. Pode ler aqui as perguntas? Aqui, ó. Estão mandando aqui a pergunta, vou ler para vocês. A Jordana está perguntando quais são as patologias mais comuns nas edificações de Brasília. Acho que o Carinho vai saber mais aí. Corrosão de armaduras na rodoviária de Brasília. Quem tiver curiosidade, vale a pena passar. A gente tinha problemas graves, tá, de corrosão. A gente tem trechos de concreto protendido, que também é perigoso. Você não pode deixar, né? Deixar a corrosão atacar as armaduras de estrutura de concreto armado. Então, aqui nós temos nas pontes, eu já vi, na ponte das Garças, se não me engano, aqui vive mudando o nome de ponte, tá? Cada hora é um nome, mas, enfim, até a ponte ali do Gilberto Salomão, que é aquela ponte, acho que é aquela que é das Garças. Embaixo, quando você passa debaixo dela com um barquinho, alguma coisa assim, você consegue enxergar já alguns pontos onde a estrutura de concreto armado já tem o estribo aparente, né, da viga. Então, isso não é legal. Ele está aparente, ele está sofrendo corrosão. Aquela história, né? Não estou aqui para fazer alarde, nem, não vai cair amanhã, nem nada, mas a gente não quer corrosão em armadura de estrutura, principalmente de pontes, né? Então, nós temos, tem alguns casos clássicos. Vocês estão vendo as tesourinhas aqui de Brasília sendo reformadas, né? Quem é daqui sabe. E ela está sendo reformada exatamente por esse era um dos motivos, né? Muita corrosão, principalmente naquela parte que ficava em cima da tesourinha, como se fosse um guarda-corpo de concreto. Estava caindo já, estava caindo nos carros, tudo. Então, por isso que está sendo reformada e estão fazendo uma reforma muito boa. Colocaram até uma chapa metálica na parte de baixo da tesourinha. Julião, você não sabe o que é a tesourinha, depois eu te explico, tá? Eu te mando um desenho. Você vier para Brasília, você ficar girando e voltando para o mesmo lugar o tempo todo. Tem que tomar cuidado para não se perder lá na tesourinha e nunca mais sair, hein? Exatamente. O risco é grande. Pois é. Então, a gente, aqui em Brasília, tem vários exemplos. A rodoviária tem que conhecer, as pontes, e as situações nas 3 principais pontes do Lago Paranoá, as tesourinhas, agora não vai ver mais, porque está tudo sendo reformado, precisava mesmo, aquele trecho que caiu, né, teve um trecho grande que caiu. Sim. Próximo da rodoviária, há pouco tempo atrás, também problema. O professor nosso foi lá, inclusive, fazer diagnóstico, ver como é que estava. Qual deles? E o Honorato. Como é que é o nome? Isso que eu conheci quem é. Eu ia falar Carlos, não é Carlos, não. Mas Não, acho que é Marcos ou uma coisa assim. Marcos, exatamente. Foi colega meu de doutorado da Unicamp. Muito bom. Enfim, então tem várias coisas aqui em Brasília, né? Mas corrosão é o principal. Corrosão, fissuração, eu colocaria infiltração de água, né? Onde a água não pode entrar, às vezes ela acaba entrando por falha de impermeabilização, falha de alguma coisa. Dessas 3 são as principais, né? Aí vem deformação de geometria e por aí vai. Beleza. Tem outra pergunta aqui. Isso. Tá Quais as principais? Tá chique demais. Parece que você tá num programa de televisão ali. Tá top, né, gente? O pessoal da transmissão tá mandando bem aqui. Vamos ver a pergunta. Quais as principais patologias que tendem a afetar mais o preço do imóvel? Tem diferença nisso? Eu posso falar? Posso começar, Karim? Vai lá. Só para lembrar, para a gente aplicar os conceitos que a gente aprendeu na palestra de hoje. Aí não seriam patologias, seriam manifestações patológicas. Exatamente.
Aí vamos considerar que foi antes de ouvir a nossa fala. Beleza. Mas, assim, eu acredito que as principais são aquelas relacionadas às estruturas, porque é a que dá a sensação, ainda que, assim, quando você tem uma estrutura que já mostra sinais de corrosão de armadura nas peças estruturais, nos elementos, ainda que não esteja no estágio já de evoluindo para um colapso, né? Mas a sensação que se tem é de insegurança. Então, eu diria que as principais que influenciam no valor do imóvel seriam aquelas relacionadas às estruturas. E fora que existe um problema que eu sempre falo nas palestras que eu já fiz e tudo, o olho do leigo, né? O olho daquela pessoa que não sabe nada, e aí ela vê uma coisa que ela não faz a menor ideia que é uma fissura. Ela vê uma fissura que às vezes é uma fissura de revestimento, que não tem nada a ver, isso tudo está dentro. Aí a pessoa compra um imóvel e vê aquilo ali, começa a falar para todo mundo que não, aquilo ali vai cair, não sei o quê. E aí, o que tem que tomar cuidado é para o olho do leigo não entrar na mídia falando um monte de bobagem. Eu já cansei de ver, não só jornalista mesmo, jornalista não é formado em engenharia civil, já vi em grandes jornais, não vou citar nomes por uma questão de ética, mas grandes jornais de acesso nacional falarem, olha, aqui nós estamos vendo um pilar, e na verdade era uma viga. Eu não estou brincando, foram erros dessa magnitude, sabe, na televisão, né? Então, o pilar é ótimo. Muito cuidado com o olho do leigo. O leigo não pode falar e o mercado aceitar aquilo que o leigo está falando. Ele pode estar falando um monte de bobagem e uma bobagem pode virar verdade se não for cortada e corrigida na hora certa. E isso influencia no preço do imóvel, porque se deixar o leigo ficar falando mal, aquela mentira virar uma verdade, entre aspas, claro, porque mentira nunca vai virar verdade, aquele imóvel pode ficar estigmatizado erradamente, e aí o preço, quando a pessoa vai descobrir por que ela não está vendendo, por que não está acontecendo nada, ela acaba descobrindo que aconteceu uma fofoca errada dessa. É basicamente por aí também. É uma pena mesmo. Mandaram mais uma aqui. Quais as dicas para quem decide seguir para a área de patologia que ainda está na graduação? Eu falei um pouquinho. Vai lá. Eu falei um pouquinho. Na verdade, aí o objetivo dessa minha fala foi dar esse direcionamento. Então, o quanto antes você consegue, eu falo quanto antes na graduação, você consegue se encontrar o nicho onde você pretende atuar, porque engenharia civil é um mundo de possibilidades. Né? Aqui na Bahia, eu já fiz projeto de SPDA, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Eu ministro um mini curso ensinando a elaborar esse tipo de projeto. Né? Ou seja, eu tenho atribuição pelo CREA para poder fazer projeto de SPDA, né? Projetar para raio. A gente pode trabalhar em inúmeras áreas. Quando você consegue definir esse nicho ainda na graduação, é o ideal, porque você já parte para o mercado, né, com o teu nicho definido, sabendo onde você quer atuar. Se você se encontrou na engenharia diagnóstica, na área da patologia das construções, a dica é: adquira livros, participe de cursos de extensão, faça um curso de pós-graduação na área, porque o grande diferencial, né, para o mercado vai ser a competência que você tem, a partir dos serviços que você presta e do conhecimento que você tem sobre aquele tema. Então, minha dica é: se você se encontrou, se aprofunde o máximo que você puder em leituras, em cursos de extensão, em cursos de pós-graduação, em experiência no mercado. Se quiser começar, né, até propondo, captou o cliente, não se sente preparado, como eu falei, procura um profissional mais experiente, faz uma consultoria, faz uma parceria onde você faça o trabalho orientado por ele, enfim, vale a pena. Eu acho que só sendo, talvez sendo só um pouco objetivo demais, a pessoa que está na graduação ainda, que gosta de patologia das construções, duas dicas rápidas. Primeiro, ela tem que entender a questão da inspeção. Então, vai lá no nosso livro, capítulo 7, você vai entender o que você vai olhar na edificação. Vai na cobertura, o que eu vou ver? O que eu estou procurando aqui na cobertura? Você vai ver o estado das telhas, você vai ver o estado da impermeabilização, você vai ver a junta de dilatação, você vai ver, etc. Então, você começa a criar um roteiro na sua cabeça. Como é que você vai atuar? Você vai entrar num prédio, o que você vai olhar? Então, está lá no livro, no capítulo 7 nosso.
E aí, depois que você entender mais ou menos o que você está procurando no prédio, aí você vai começar a estudar as manifestações patológicas, corrosão, fissura, e pronto. Esses 2 passos rápidos. Entender o roteiro, né? Eu vou olhar a cobertura, vou olhar os apartamentos, eu vou olhar o subsolo, eu vou olhar os reservatórios de água, eu vou olhar reservatório de gás, se tiver reservatório de gás na edificação, etc, etc. Então, é entender aquilo primeiro. E depois ela manda bala. Dá para você começar a fazer isso na graduação sem problema nenhum. Basta comprar o nosso livro, é baratinho, recomendo, fazendo jabá aí, todo mundo a gente com esse negócio. Já vamos ver se o pessoal do PET já adquire aí para nossa sala, que a gente tem alguns livros lá. E muito bom. Aí já vai ser top. E aproveitar que a gente está falando sobre isso, eu lá na UNB, né, a gente tem o professor Bauer, que é dessa área. Eu peguei com ele. Um abraço aí, Bauer, se você estiver assistindo. Elton Bauer? É, isso mesmo. Gosto demais dele, foi meu professor, gente boa demais. O professor que eu mais aprendi sobre concreto na minha vida. Ele é muito bom mesmo, muito bom. Eu peguei agora, não lembro se foi o último semestre ou anterior, porque com essa pandemia, né? Eu peguei uma nova matéria que ele ofertou, que é Sistemas de Revestimento e Impermeabilização. Achei bem legal que a gente consegue ver que tem muito problema nessa área, né? Água é o problema para o engenheiro, né? Exatamente. E ele também dá a matéria Patologia da Construção mesmo, mas aí é mais para o fim do curso. Vamos ver se vai ter agora, não sei, o pessoal que está aí no chat, avisa aí se está liberado no SIGA para a gente se matricular nela, que eu também quero pegar ela. Mas lembra de falar com o professor Bauer, que ele me conhece como Abdala. A Abdala mandou um abração para ele. Gosto dele, gosto muito. Vamos mandar sim. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Aí. Malu está perguntando: as matérias optativas são suficientes para ingressar nessa área? Quais estudos mais são recomendados? É meio isso que o Gildeon falou, né? Correr atrás, né? Ler bastante livro. Eu preciso saber quais são as matérias optativas que ela está falando. Cada universidade tem matérias optativas diferentes. Né? Então, depende da matéria optativa. É difícil falar qual que é suficiente. Mas, enfim. Em linhas gerais, a graduação em engenharia civil, como eu te disse, te habilita a trabalhar nessa área, mas não te prepara, né? Por mais que você tenha uma matéria optativa ou outra, é muito pouco. É um ponto de partida. Se você já tem alguma matéria optativa, beleza, tá no céu, porque a maioria dos cursos de engenharia civil, você não vê nada, absolutamente nada sobre patologia das construções e engenharia diagnóstica. Porque não dá tempo. A verdade é essa, eu não culpo nem os cursos em si. Né? Muita coisa, muito conteúdo em engenharia civil em si, e não dá tempo. Mas, se você tem uma optativa e pode fazer um ponto de partida, a partir daí vai do seu interesse e do mercado que você está atuando. Né? Se você já está nesse nicho aí, então quanto mais você puder investir, melhor. Você vai ter mais resultado. Sim, sim. É uma pena, né, que é bem pouco explorado isso nas universidades. Eu, inclusive, tenho um grupo que eu faço parte no Telegram, que é do pessoal de arquitetura, né? Quem for aí, comenta aqui embaixo que você é do meu grupo do Telegram de arquitetura. Que lá eu falei que ia fazer essa live, o pessoal falou, nossa, eu li esse livro e eu pensei, nossa, por que não tem mais isso na graduação, né? É uma pena mesmo. Pois é. Eu tenho um colega aqui, um amigo aqui em Salvador, que é arquiteto, Celivan, da Memorá, que ele é patologista também, ele trabalha na área de engenharia diagnóstica, ele é arquiteto, ele faz mais serviços de inspeção, laudos, do que projeto, né? Ele trabalha também, ele tem um trabalho bem bacana de arquitetura para pessoas de baixa renda, né? Assistência técnica de baixa renda. Habitação social, né? Isso, muito bacana. Ele, inclusive, faz mentoria e treinamento para pessoas que querem trabalhar com esse tipo de nicho aqui em Salvador. Aí ele atua mais na área de engenharia diagnóstica. E uma outra área que falta muito nas universidades é a questão do empreendedorismo na engenharia civil. Isso eu acho que com certeza. Não tem nada. Você não aprende a elaborar um contrato de serviço, não. Nada. Isso para mim também é péssimo. Péssimo. Tem que melhorar demais nas universidades. Nem tirar um RT você não aprende. Pois é. Aqui na UNB tem uma matéria que a gente chama que é tipo de fachada, assim, para inglês ver, que é Introdução à Atividade Empresarial,
que basicamente é só um trabalhinho em grupo e acabou, não é? Eu tive na faculdade uma matéria de empreendedorismo, que era semi-presencial. Então, já viu. Exatamente, é semi-presencial. A gente atua no mercado, a gente sabe que, claro, o concurso público é sempre uma alternativa, sempre, é muito, muito bacana, muito legal, as pessoas querem fazer concurso público. Mas se você não quiser ir para a área pública, você tem que saber os conceitos de empreendedorismo, você tem que saber fazer um contrato, igual o Gideon falou. Enfim, você precisa sobreviver, o engenheiro precisa de dinheiro para poder comer, né, para poder comprar, construir sua própria casa, sustentar filho, família, o que for. Então, isso na universidade, infelizmente, deixa muito a desejar, e isso é um problema nacional, mas deixa isso para um campo de debate que... Vou aproveitar a deixa do Karim só para disponibilizar. Eu tenho, essa semana alguém até postou lá no Instagram, eu tenho um modelo de proposta comercial. O que é uma proposta comercial? É uma maneira profissional de você apresentar o orçamento para seu serviço, né? De maneira que ajude no convencimento do cliente. Eu tenho um modelo comentado, onde eu digo o que é cada sessão, em PDF, está disponível gratuitamente lá no meu site, engenhariamomento.com.br. Depois, quem quiser, entra lá, baixa gratuitamente. Essa semana alguém fez um story lá, foi uma engenheira falando que ela estava preparando a proposta e mostrando a minha como modelo que ela utiliza. Aí o pessoal até pediu lá, eu botei no arraste para cima, foram quase 200 pessoas lá que fizeram o download. Então, aproveitando a deixa, tem lá esse material gratuito, é só entrar lá e baixar. E outra coisa, façam curso de vendas também. Tem cursos de vendas espetaculares, sabe? Engenheiro, naturalmente, sai da faculdade sabendo muita coisa, mas não sabe vender. Eu não queria falar. Exatamente, é uma falha bem grande. Eu tenho um curso de negociação e marketing para engenheiros, está lá no meu site. Aproveitando, né? Que... Tá lá. Eu ensino como negociar, como captar cliente, enfim, tá lá, né? E esse lado da internet também, eu aproveitei, né, que não estava tendo aula esses tempos, e já fui atrás de marketing digital, essas coisas assim, e vocês estão bem nessa área, né? Exatamente. O Instagram... Comunicação e marketing através do Instagram, ensino tudo que eu sei de Instagram lá nesse curso, entendeu? Os dois temas num curso só lá, negociação e marketing. Enfim. Tem mais pergunta aí pra gente? Tem mais pergunta aí, pessoal? Aí o Anderson, que eu falei que é da UFBA. Olha aí, esse aí é do PET também. Ele tem uma curiosidade. Como fazer em caso de umidade ascendente? Geralmente, umidade ascendente, você vem com falha de impermeabilização no baldrame, nas fundações, né? Quando você tem um lençol freático muito alto, aí você pode ter. Então, o problema já está lá, né? É um problema que ele tá colocando o problema como se já estivesse lá. Eu vou dar uma resposta brutal, eu vou passar para o Gideon dar uma resposta mais suave. Resposta brutal. Problema de fundação, você tinha que ter corrigido na fundação. Tá? Então, aquela história, o máximo, não o máximo, mas na grande maioria das vezes, você vai ficar remediando aquilo ali. Você vai tentar aplicar um veda-prensa, vai tentar aplicar ali, talvez uma manta mais ou menos, você tem que quebrar ali um trecho onde está infiltrando mais, tentar impermeabilizar. Não fica bom, tá? Porque você não consegue cobrir toda a superfície de influência, ou seja, toda a superfície que essa água está subindo por capilaridade, vamos usar esse termo. Então, eu confesso que, infelizmente, dependendo do caso, a melhor solução é uma quebradeira grande para você conseguir impermeabilizar toda a superfície de influência naquela área. Não adianta você ficar remediando, você tem que estancar a origem do problema. E se a origem for lençol freático, se tiver subindo água na casa inteira, é um problema que, se você não tiver uma atitude mais drástica de quebradeira, você vai ter ele pro resto da vida. Bem complicado. Nem tiro nem ponho do que o Karim falou. Um ponto de vista, como ele diz, brutal, mas é justamente isso, né? O problema já está instalado, não foi pensado na execução na etapa lá de fundação. Aí o que você vai ter, assim, eu particularmente não conheço solução definitiva para isso, porque você vai estar, assim, trabalhando com a impermeabilização, digamos assim, com a pressão negativa, né? Então, você tem a água penetrando já e você coloca a impermeabilização por onde ela está saindo. Então, a efetividade desse tipo de sistema é muito reduzida. Então, você vai ter ciclos... Existem alguns produtos do mercado, inclusive produtos caríssimos, sabe? Então, olha, tem muita coisa que, assim, depois do problema
instalado, e se for um É problema melhor prevenir, grave, né? é melhor você prevenir do que remediar, senão você vai ficar remediando muito a vida inteira. Sim. A vida inteira, literalmente. Eu me lembro de alguma aula, não sei, um professor me falar que seria bom ter brita em volta do baldrame. Faz sentido isso? Colchão de brita. Geralmente, eu já executei um sistema numa edificação residencial, onde a gente faz um colchão de brita, só que esse colchão de brita eu passo o tubo dreno, como se fosse uma captação das águas que foram subir ali naquela região, elas vão para esse meu tubo dreno envelopado no bidim, que a gente chama. Sim, então, sim. Você já viu um tubo dreno, aquele tubo todo furadinho, aquele tubo cinza, envelopado no geotexto. Geotexto é a MacDrain, por exemplo. A manta bidim, né? Isso, a Macafé fabrica esses produtos todos de. Então a gente consegue fazer com que toda aquela região, essa água seja concentrada e entre dentro do tubo dreno e escoe sem subir, sem conseguir subir. Então eu consigo escoar a água já antes dela subir. Por meio do colchão de brita que você falou, o uso do tubo dreno envelopado. Por que eu envelopo o tubo dreno? Para não entupir os furos dele. Então, eu envelopo ele no geotexto. Você falou aí da Macafé, eu só lembrei meu professor de solos e fundações, Ronaldo, ele é gerente de comercial da Macafé aqui no Nordeste. Aí ele foi meu professor de solos, e aí a gente ouviu muito das soluções da Macafé. A gente viu na prática lá, praticamente todos os geotextos lá, tecido, não tecido, geomanta, enfim, tudo. Funciona bem. Funciona bem. Quem fez Geotech 3 aí com o professor Enio também tem obrigação de saber tudo sobre Geotech. Tem mais pergunta aí, pessoal? Aí, Guilherme está perguntando: em fachada, quais seriam as recomendações para evitar descolamento de placa? Usar argamassa colante correta, porque senão a gente que fica usando a AC1, beleza, ela é uma argamassa colante 1, mas eu recomendo a AC3, porque ela tem uma quantidade de cola maior, então ela aceita deformação maior. Né? A fachada, onde você tem uma maior incidência de sol direta, e, por outro lado, ela vai esquentar quando o sol estiver ali. Aqui em Brasília agora, por exemplo, está um frio do cão. Eu estou morrendo de frio. Por conta do tá um frio do cão aqui. Então, você imagina, sol na fachada ali durante o dia inteiro, de repente faz esse frio do cão, tem uma dilatação térmica com o sol, uma contração no frio. Dilatação, contração, dilatação, contração. Se você não usar uma argamassa que aguenta isso, vai desplacar. Aqui em Brasília, especificamente, a gente tem problema sério por conta disso. Então, a AC3 é muito mais recomendada do que uma AC1. Se você insistir na AC1, pode ser que funcione? Pode ser, mas não é recomendável. Usa a C3 que você evita esse problema. E, claro, a aplicação tem que aplicar no verso da peça, no tardóis da cerâmica, tem que aplicar na superfície também. E você tem que ter um reboco bom. Então, está tudo no nosso livro. Qualquer coisa, vamos aí. Aí eu complemento só o seguinte, é você ter um bom projeto de fachada. De modo geral, tem a NBR 13755, que é de revestimentos cerâmicos de fachada. Se você seguir as recomendações da norma, as juntas de dilatação, de movimentação, horizontalmente a cada 3 metros, no máximo, verticalmente a cada 6 metros, a especificação de materiais, de técnicas, aí você não vai ter problema com fachada. Fora isso... É bom ter um bom projeto da própria fachada, né? Porque eu já vi alguns locais que falam, aqui vai ser esse revestimento, e não tem nenhum projeto, só fala, coloca aí e pronto. É complicado, porque assim, ainda mais imóvel antigo, que é pintura, e o pessoal quer botar revestimento. Aí tem que ver se suporta, se aquela interface ali está preparada para receber a carga de um revestimento. Né? E projeto de fachada hoje em dia é obrigatório, viu? Obrigatório, 13755, não tem para onde correr. Não fez com projeto, depois aí é vice construtivo e tome-lhe processo. Vamos lá. Outra pergunta. Quais as principais manifestações patológicas, né? Em estruturas de concreto armado e como evitar? Acho que eu já respondi, né? As principais são corrosão de armaduras, fissuras, infiltração de água onde não deve infiltrar, manchas, bolor, né? A gente tem muita questão de fungo também, mas isso aí não
A mais recorrente de todas é a corrosão de armadura, com certeza. É a mais... É a pior, né? Corrosão e fissuração. Corrosão e fissuração, acho que são os dois principais. Como evitar corrosão? Você tendo o cobrimento adequado da armadura, quando você vai fazer a concretagem, muitas vezes em obra, o operário pisa na barra de aço sem querer. Então, ela acaba encostando na forma. Porque não existe norma de espaçador. Isso é um problema. Isso já deveria ter tido. O Brasil já deveria ter se esforçado mais para criar uma norma de espaçadores. Não tem. Então, você coloca o espaçador da sua cabeça. Né? Então, às vezes... É uma gambiarra, né? Você coloca ali... E detalhe, espaçador de plástico, né? Lembrar, porque tem muita gente que usa vergalhão como espaçador. Está errado. Você não pode ter ferro em contato com ar para não correr, que aquilo vira uma pilha, literalmente. Então é isso, cuidados na hora da execução, para não deixar a barra encostar na forma, você nem vai ver, você vai ver depois que você desformar, aí você vai ver lá a barra para fora, seguir as normas de cobrimento, seguir os cálculos, né, seguir projeto de cálculo estrutural. O que a gente tem no Brasil, em larga escala, é muita construção sem sequer um projeto, né? Não tem projeto de cálculo, não tem projeto de nada, é feito aquilo de qualquer maneira. Isso aí é show para patologia. Quando você vê uma construção que não tem projeto, tem responsável técnico, não tem um arquiteto, não tem engenheiro, não tem nada, aí é espetacular. Basta, se você quiser ver vários exemplos disso, vai em qualquer favela no Brasil, e aí você vai gastar a sua vida inteira tirando 1000 fotos de tudo quanto é tipo de coisa errada. Enfim, então, tecnicamente, estou falando tecnicamente, não estou falando socialmente, estou falando tecnicamente o que é certo, o que não é, e é basicamente por aí que a gente anda. Perfeito. Beleza. Deixa eu ver. A Ilana também quer perguntar. Em casos do sistema de injeção para tratamento de trincas e fissuras, pode ser eficiente? Depende da origem, né? Depende da origem. Se for uma fissura por conta de uma deformação estrutural, um recalque de fundação, por exemplo, você pode injetar o que você quiser lá dentro. Se o problema estiver na fundação, você vai injetar, ela vai abrir de novo, você vai injetar, ela vai abrir de novo, até a hora que você vai injetar, ela vai cair na sua cabeça. Então, é por isso que é importante você saber, de fato, qual é a origem do problema. E não é se a trinca ou a fissura é ativa ou não, se ela continua evoluindo ou se ela já cessou. Né? Porque se tratar uma trinca que está em evolução, não tem sentido se você não descobre a causa, como o Karine falou. Exato, se a causa for, mais uma vez, for um recalque de fundação, o problema é mais grave, né? Não é só, você não pode encarar o problema só aquilo que você está enxergando. Você tem que encarar o que você está enxergando e se perguntar o tempo todo, por que isso aconteceu? Essa é a pergunta-chave. Por que teve essa trinca? Entendeu? Por quê? Sempre o porquê. Porque se você não souber o motivo, não adianta nada. O pessoal tá gostando aí da nossa live. Tem mais alguma pergunta? É bonitão de bala, é galã, rapaz. O Gideon é galã de cinema. Olha só. Meu Deus do céu. A Dara tá perguntando aqui. Rachaduras que começam um pouco acima do rodapé da parede e sobem diagonal na direção das portas e janelas. Indicam qual o problema na edificação. Eita. Aí vai a máxima da engenharia. Depende. Depende. A grande máxima da engenharia. Não dá para a gente dar um diagnóstico por esse comentário. Né? Até visualmente aqui, aí eu me pergunto, a que distância a porta está desse canto de parede? Eu não estou vendo isso, eu não vejo até que ponto dá para poder influenciar. Entendeu? Então. Qual a abertura da fissura? Como é que é essa abertura? Como é que ela está se comportando? Não é porque está acima da esquadrilha, ela falou, do rodapé. Isso. E não tem que ver. Realmente, só pelo texto. Porque tem gente que manda foto pra gente. Tô com esse problema aqui, o que eu faço? Não é bem assim, né? A vida não é fácil assim, não. A vida não é fácil, não. Se fosse mágico assim, né? A gente estava feito. Claro, né? Às vezes tem coisa que não, tem coisa que realmente você bate o olho e você fala, não, isso aqui tem grande chance de ser tal coisa. Vamos dar uma investigada melhor e tal. Aí você constata e tudo, mas a gente não faz milagre, não. Né? Pois sabe? é. Não existe isso. Engenheiro não é tipo mágico, né? Então.
Jamais. Beleza. Eu acho que nosso tempo aqui tá ficando curto agora. Deixa eu ver aqui com o pessoal no chat. Pessoal que tá falando comigo, fala aqui. Dá tempo de mais uma pergunta? Ah, tá. Peraí. Acho que a gente tá sem tempo agora. Eu já eu já quero agradecer vocês por ter participado aqui com a gente. Muito bom ter quem está à frente desses perfis no Instagram com muitos seguidores aqui com a gente, que está basicamente começando ainda. O Pet praticamente não movimentava o Instagram até um ano atrás, né? Aí a gente vem tentando melhorar esse lado aí do marketing digital e colaborar com o pessoal, né, da nossa universidade, das outras. E a gente gostou muito de falar sobre o livro. Vamos ver aí se a gente adquirir alguns para quem quiser ler lá no PET. Vai ser bem legal. Valeu, pessoal. Obrigado, Isabela. Obrigado pelo convite. Gildeon, bom te ver por aqui. E, pessoal, é engraçado, né? A gente escreveu um livro e a gente não se conhece pessoalmente até hoje. Pois é, eu ainda consegui encontrar o Matheus. Aqui, ele esteve aqui em Salvador, que ele veio ministrar aula aqui no IPOG, mas o Carinho a gente se conhece das madrugadas aí, revisando o livro, aqui por videoconferência, mas presencialmente ainda não, mas a gente vai se encontrar, velho. Vamos passar essa pandemia, a gente vai se ver nesses congressos de engenharia, com certeza. Com fé em Deus, com fé em Deus. Muito obrigado também, Isabela, a Ilana, que conversou com a gente no WhatsApp. Muito feliz pelo convite e contente da resposta do pessoal aqui no chat que eu estou acompanhando aqui. Muito obrigado a presença e a participação de todos aí. Espero que a gente tenha contribuído e colaborado aí um pouquinho na formação de vocês, já que tem tantos estudantes aí na live com a gente hoje, viu? Muito obrigado mesmo. Obrigada, pessoal. Foi muito bom fazer a live com vocês. Vou dar alguns avisos aqui. Até a próxima. Vamos continuar conversando, falando para as próximas 100, quem sabe. Gildeon, vamos ver se a gente manda o Anderson aí para falar com você. Você vem para cá. Estou à disposição. Beleza. Valeu, pessoal. Obrigada. Boa noite. Valeu, boa noite. Arruma aqui, pessoal. Beleza, pessoal. Gostaram da live? Comenta aqui embaixo. Eu vi aqui uma mensagem da Fábio. Obrigada. Para quem não sabe, a Fábio é minha tia. Obrigada por assistir a live. Deixa eu ver aqui que o pessoal está querendo que eu fale aqui para vocês. Sobre o certificado. Anota as senhas. Todo mundo que quiser pegar o certificado para poder usar na sua universidade ou para usar como currículo, você tem que ter anotado as senhas que apareceram durante a live. Que mais? A gente vai colocar um link aqui no chat, talvez no fim do vídeo também vai aparecer aqui na tela, e aí a gente vai ter um lugar que você se cadastra, e nesse cadastro você vai entrar no Telegram, e esse grupo do Telegram vai enviar para você o link para pegar o certificado. Outra coisa, deixa eu ver. Assim, semana que vem está acontecendo o Construindo Competências, que é um evento nacional de todos os PETs da engenharia civil. Nesse evento, eu vou dar um curso de Illustrator, quem quiser. Vai ser um curso grátis, se inscreve lá no site do Construindo Competências, está no Instagram do PET. E vai ter outros cursos também, vai ter Libras, vai ter Soft Skills, vai ter Word avançado, não estou me lembrando de todos agora, mas vai ser bem interessante, tudo gratuito. É só se inscrever lá que você pode participar. Deixa eu ver o que mais que o pessoal quer que eu fale aqui. Beleza. Eu não sei se já foram todas as senhas, deixa eu ver com o pessoal. Já foram todas as senhas? Além disso, gente, do evento da semana que vem, daqui a algum tempo, alguém me manda a data certa, que eu não estou lembrando agora. Daqui a alguns dias vai ser a nossa SEM, que é a Semana da Engenharia Civil. A gente faz todo ano, e esse ano é a 20ª edição. Então, a gente está com um Instagram novo, que é o Instagram só da SEM, que lá todo mundo está vendo umas imagens bem nostálgicas.
E a gente colocou desde a primeira senc, na verdade desde a segunda, porque teve uma senc em 1999, mas ela era um pouco diferente das outras. Então a gente começa a contar o número da senc mesmo a partir de 2000, e teve uma senc que não teve, um ano que não teve senc, porque a gente participou de outro evento. Mas são 20 anos já de um evento que é um sucesso aqui em Brasília. E agora, como a gente está nesse problema do coronavírus, a gente vai fazer a senc online. Então, todo mundo do Brasil inteiro vai poder participar, inclusive quem morar fora, se souber o idioma português, vai poder participar. Aqui o pessoal está falando que é 19 de outubro a senc. A gente vai estar divulgando pelo Instagram da senc, Instagram do PET, aqui no YouTube também. A gente vai liberar as inscrições em breve. Fica de olho lá para você se inscrever também. Então, espero que vocês tenham gostado dessa live. Fica de olho aí na matrícula, né, da UNB, quem for da UNB e estiver assistindo, fica de olho aí. E eu vou repetir aqui as senhas, caso alguém não tenha conseguido anotar, beleza? As senhas foram corrosão, anota aí, corrosão, água e eflorescência. Corrosão, né, como o pessoal disse, que é bom para a gente lembrar, que é uma das piores manifestações patológicas que aparecem, né, nos prédios, em todas as construções que não recebem manutenção. Água, que é nosso problema de engenheiro, né, pessoal aí da Geotec também deve penar com a água, né, a água é nosso problema na engenharia. E a fluorescência, que é quando aparece aquelas manchas brancas na fachada. Então, nossas senhas foram essas. Deixa eu ver o que o pessoal está me pedindo aqui. Acho que o pessoal está falando que está dando um probleminha aqui no link dos certificados, mas eu vou ver aqui como é que a gente vai resolver. A gente vai resolver o problema do Telegram, não se preocupem, vai ter o link de novo. Ah, tá. Eu vou ter que resolver o problema do Telegram aqui, aí eu mando de novo o link para vocês. Quem tiver com problema para poder pegar, a gente vai colocar lá no nosso Instagram, provavelmente, e também aqui no link do vídeo, também vai ter na descrição do vídeo. Acho que é isso, pessoal. Deixa eu ver se tem mais algum aviso. Então, obrigada por ter assistido. É isso aí, a gente vai resolver o problema do certificado, não se preocupe. Quem ficar sem certificado, mesmo depois que o problema for resolvido, entre em contato com a gente lá no direct do Instagram, mas a gente já vai resolver. Lembra de participar da SENC, do Construindo Competências, e a gente agradece aí. Quem tiver essa caneca aqui, ó, comenta aí no vídeo. Obrigado por participar.